da tua igreja, e que esta noite, Senhor, seja memorável para cada um de nós, e teu povo aclamar, possa sentir o teu poder, possa sentir a tua unção, meu Senhor, que possa ter batismo com o Espírito Santo, possa ter renovação, possa ter libertação, possa ter o poder. Visita, Senhor, aqueles que estão aprisionados pelos espíritos imundos, pelas processões, pelas perturbações, mas Tu és o Senhor da vitória. Assim clamamos nessa noite, em o nome de Jesus, agora e para sempre. Amém, Jesus. Amém. Convido a todos para juntos cantarmos o hino 372. O Nascimento, pastor Nascimento, conhece? Vem cantar juntamente com a igreja 372, com alegria louvando a Jesus. Quero saudar a igreja na gloriosa paz do Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor com alegria em nossos corações nesta oportunidade. Aleluia, glória a Jesus. Quem possui a Cristo, nele firme está, achará poder para o mal combater, porque sua promessa ele cumprirá. Quem está em Cristo sempre há de vencer. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Pois Jesus que impera, novas forças dá. É quem nele espera, sempre vencerá. Em qualquer batalha não desmaiará. Do poder das trevas há de triunfar. Deus nunca falhará, porque Jeová em seu lugar. O seu sangue vencerá, 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 sempre vencerá. Pois Jesus quem impera, e quem nele espera sempre vencerá. Entre os inimigos muito audaz será. Quem unido a Cristo nunca vacila. Em Jesus firmado girá a luz do Evangelho para os libertar. Vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Pois Jesus que impera,
mais força dá, e quem nele espera sempre vencerá. Aleluia. Glória a Jesus. Hino 296 com o irmão Jomar. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja. Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Damos graças a Deus pela oportunidade, o privilégio maravilhoso que o Senhor nos concede estar na sua presença nesta noite. Vamos adorar a Deus com o hino 296 da nossa... (296). Agora ficou bom, né, irmãos? Vamos adorar a Deus com alegria, com gratidão, com satisfação. Vamos adorar a Deus. 296, no jardim. No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender. E falando com o Pai suplicava, pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Qual orvalho que dá vida às flores, assim é para o crente a oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo a sabes por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória, sob o manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Renovados em forças seremos, nós teremos uma nova unção,
e com Deus no jardim falaremos. Se vivermos sempre em oração, com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Graças a Deus. E assim agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus com o hino de número 36, com o nosso pastor Roberto, que estará louvando ao Senhor com este hino. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Cantemos alegremente, irmãos. Da linda pátria estou bem longe, mas em breve Jesus vem nos buscar para habitar nas mansões celestiais. Glória a Jesus. 36, irmãos, cantemos alegremente. Toda a igreja cantando com bastante alegria, bastante louvor. Glórias a Jesus. 36. Da linda pátria estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, oh, quando é que eu vou? Passarinho, belas flores, querem-me cantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Jesus me deu sua promessa, me vem buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muitos, muito culpado sou. Porém seu sangue põe me limpo, eu para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso, eu quero ir. Qual passarinho para o ninho, para os braços seus fugir. É fiel, suave, deserta quando eu não sei, mas Ele manda estar alerta, do exílio voltarei. Sua vinda guardo eu, cantando meu lar no céu. Seus passos hei de ouvir soando além do escuro véu.
passarinhos, belas flores, querem me cantar. Vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, pela nossa escala, as cooperações das congregações Jardim Caieiras, o evangelista irmão Alex, mais alguém com o senhor? Obreiros? Irmão Alex e os irmãos que vieram lá do Caieiras, por gentileza, fiquem de pé. Esta equipe cooperando nesta noite. Muito obrigado, Jesus abençoe, em Cristo Jesus. As irmãs vão louvar o Senhor, o ciclo de oração, juntamente com as irmãs cooperando hoje. Jardim Morro Branco, presbítero irmão Domingos. Está aí, irmão Domingos, Morro Branco. Só o senhor, lá do Morro Branco. Então tem um representante aí. Deus abençoe em Cristo Jesus. Então as irmãs louvando ao Senhor, e depois a irmã Vanessa vai louvar ao Senhor, enquanto nós estaremos contribuindo para a causa do Senhor. A irmã Vilma está aí na loja hoje, aqui na livraria aberta. Domingo começa uma nova série de lições e ela está ali para atender os irmãos das congregações e também quem precisa pedir aí uma nova revista, pegar a nova revista ali com a nossa irmã. Pois não? O hino Buscar a Tua Face. Todas as irmãs que estão aí, venha cooperar aqui, venha louvar o Senhor. Podem estar juntas louvando ao Senhor Jesus. Ciclo de oração, louvando e nós glorificando ao Senhor. Gente
Nossa irmã Vanessa louvando ao Senhor e o povo de Deus contribuindo com os dízimos e as ofertas que trouxemos para a casa do Senhor. Tem mais um microfone aí? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Salvador.
crente tem Consolador. Aleluia. Vamos estar de pé, oramos o Senhor. Joana no final, deixa pronto, logo o Senhor no final, certo? Pedido de oração para Moisés, pede oração para o presbítero José Vieira, que está com dengue. Com Salomão pede para o seu filho Oséias, que também está com a suspeita da dengue também. Pede oração para Moisés Pereira, que está internado na medical. A mãe dele pede oração para o irmão Raimundo, para abra a porta de serviço e crê que Deus pode dar vitória. Pedido de oração para Felipe Leite, cirurgia, 9 anos de idade, por cirurgia do apêndice. Quantos mais precisam de oração? Eu em minha casa, pelo pastor Levi, está febril, chegou agora do interior, está assim em condição, muita febre, e pediu as orações, vamos orar por ele, o evangelista irmão Alex, para fazer esta oração e apresentar todos os nossos pedidos, e também o pastor Silas Gomes, que nesta noite vai ministrar-nos a palavra de Deus. Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor. Oremos, Senhor Deus e Pai, no doce, eterno e maravilhoso nome de Jesus. Meu Pai, o Senhor tem sempre ouvido a voz da Tua igreja e dos Teus filhos quando clamam ao Senhor. Meu Deus, quantas mãos aqui levantaram, pedindo a Ti algo, uma bênção em especial. Atende, Senhor, a voz da Tua igreja de forma individual e também coletiva, Senhor. Muitos pedidos foram aqui manifestos, muitas enfermidades. Quantas pessoas, ó Pai, estão sofrendo nesses dias e às vezes não sabem como fazer ou o que fazer para solucionar. Mas o Senhor é aquele que tem todo o poder. O Senhor é aquele que pode trazer a cura imediata para cada vida que a Ti clama. Meu Deus, e a Tua igreja clama porque acredita no poder que está em Tuas mãos. Venha curar, Senhor, a cada pedido aqui feito e manifesto. Meu Deus, toma também o Teu Filho que trará a Tua palavra para nós, para que Ele possa falar aquilo que nós precisamos ouvir da Tua parte. Deus, venha mais uma vez nos tocar e mostrar através do Teu poder, através dos milagres, ouvindo a nossa oração, que o Senhor pode fazer todas as coisas, porque o Senhor ainda é o Senhor da igreja. Em Teu nome nós oramos. Amém. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Aproveitando que estamos de pé, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu o médico amado Lucas, capítulo 8, versículos 1 até ao 3. Lucas 8, do 1 ao 3. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria Madalena, da qual saía 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Podeis assentar? Louvo a Deus por essa oportunidade de nós estarmos na sua casa para meditarmos na palavra de Deus. Agradeço a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui nesta noite, que saíram dos seus lares para ouvir algo da parte de Deus. Eu de mim mesmo não tenho nada, mas com certeza Deus tem palavras de vitória para nós nesta noite. Louvo a Deus também pela vida do pastor Jurandir, por ter nos dado essa oportunidade. Sei da minha responsabilidade, mas Deus é poderoso para nos abençoar. Esse texto que eu li, eu queria meditar sobre a Maria Madalena. Parece que é uma mulher que muito pouca gente prega sobre ela, né? Maria Madalena, mas é uma mulher que nós temos muita coisa que aprender com ela, com as suas virtudes e com os seus defeitos.
ser humano, ela tinha virtudes e tinha defeitos, assim como nós também temos as nossas virtudes, temos nossos defeitos, mas Deus é poderoso para nos dar vitória. Primeira vez que Lucas faz menção dessa mulher é aqui no capítulo 8, versículo 2. Ele fala de Maria, chamada Madalena, da qual saíra 7 demônios. Maria Madalena, esse termo Madalena, é porque ela era da cidade de Magdala, que era uma cidade da Galileia, por isso é chamada Maria Madalena, que era da cidade de Magdala. E não há nenhum fundamento bíblico em dizer que esta mulher era aquela prostituta, aquela adúltera do capítulo 8 de João. Já vimos alguém pregando sobre ela como sendo aquela do capítulo 8 de João, como mulher adulta, que os fariseus levavam até a presença de Jesus, que ela havia sido pega num flagrante ato de adultério e que a lei de Moisés mandava que ela fosse apedrejada. Mas Jesus, entendendo que eles estavam ali para o tentar, não mandou que ela fosse apedrejada e nem por isso disse que ela não fosse apedrejada. Não mandou apedrejá-la e nem disse que não fosse apedrejada, mas de uma forma muito sábia disse que aquele que estivesse sem pecado atirasse a primeira pedra, né? Então ela não é aquela mulher adulta do capítulo 8 de João, como também ela não é prostituta. A Bíblia fala que ela teve 7 demônios. E vendo o texto bíblico, nós vemos que Jesus fala que quando o espírito imundo sai de uma pessoa, ele sai e procura lugares áridos, lugares onde ele possa repousar, mas não encontrando, ele volta e traz consigo outros 7, pior do que o primeiro. Então dá para entender dessa Maria Madalena que ela teria já sido liberta de um demônio e agora ela é liberta de 7 demônios. E como sendo liberta de 7 demônios, ela tem uma gratidão para com Jesus e ela começa a segui-lo. Vemos aí já a primeira qualidade de Maria Madalena. Ela é uma mulher que expressava gratidão. Vemos também outro caso de gratidão naquele endemoniado gadareno, quando Jesus liberta ele daquela legião de demônios. Olha a diferença, Maria Madalena foi liberta de 7 demônios, e o gadareno foi liberto de uma legião de demônios. E uma legião, segundo os estudos, né, é uma legião, lá em Roma, era um número de 6.000 soldados. Então a legião de demônios eram 6.000 demônios. E quando ele é liberto daquela legião, ele quer seguir a Jesus. Mas Jesus falou: não, você não vai me seguir. Você vai e anuncia aos teus quantas coisas o Senhor fez por ti e como teve misericórdia de ti. Então nós aprendemos com esses dois da gratidão de querer seguir a Jesus. E nós que fomos libertos deste mundo horrendo, deste mundo de pecado, nós estávamos escravizados por Satanás, mas um dia, quando a luz do Evangelho brilhou em nosso coração, nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Como que hoje nós expressamos essa gratidão a Jesus por ter um dia nos salvado, por ter um dia curado as nossas enfermidades? Nós devemos expressar essa gratidão. De que forma? O salmista, do Salmo 116, ele diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Pegarei o cálice do Senhor e invocarei o nome do Senhor. Então nós devemos cada dia invocar o nome desse Deus maravilhoso e anunciá-lo aos 4 cantos do mundo, tudo quanto ele fez por nós e tudo quanto ele é capaz de fazer por aquele que nos ouve, por aquele que nós anunciamos. Nós vemos lá em 1 Pedro 2 e 9, que fala que nós não foi com prata, não foi com ouro, que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas com o sangue precioso de um cordeiro incontaminado, que foi morto
nação santa, o sacerdócio real, o povo adquirido, para quê? Para vir na igreja na terça-feira e ficar ouvindo, né? Para vir na igreja aos domingos e desfrutar das bênçãos de Deus. Eles podem ligar, não, nós devemos sair por aí anunciando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Devemos anunciar Jesus aos 4 cantos do mundo, devemos anunciar Jesus aos nossos vizinhos, devemos anunciar Jesus no nosso trabalho, devemos anunciar Jesus na faculdade, na escola, e demonstrar não só também com palavras, mas também com gestos, essa nossa gratidão para com Jesus. Essa Maria Madalena, ela não, eu já disse, né, que ela não era prostituta, e também não era a Maria que foi encontrada aos pés de Jesus lá em João no capítulo 12. Lá fala que uma mulher pecadora chegou aos pés de Jesus e por detrás dele ela chorava muito o seu pecado, né? Lavava os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxugava os pés de Jesus com os seus cabelos, a ponto de Jesus perguntar para aquele dono da festa, dono do jantar. O jantar era realizado na casa de Simão o leproso, na cidade de Betânia, dias antes de Jesus ser crucificado. Ele começa a razoar em seu coração: se esse homem realmente fosse profeta, ele saberia que essa mulher é uma mulher pecadora. Ele sabia que era uma mulher pecadora e não deixaria ela chegar perto dele. Mas nós vemos ali naquela atitude daquela mulher pecadora, ela reconheceu Jesus não somente como amigo, mas como profeta e como rei também. Porque o amigo, a gente se cumprimenta, principalmente os judeus, né, dando o ósculo. Tanto que Paulo, nas suas epístolas, ele manda nós cumprimentarmos uns aos outros com o ósculo santo, né, que é o beijinho no rosto. O profeta, ele era cumprimentado com um beijo na mão, e o rei se beijava os pés. E nós vemos que aquela mulher ali, ela beijava os pés de Jesus, reconhecendo nele o rei. O fariseu, vendo aquele episódio, disse que se Jesus fosse profeta, ele conheceria quem era aquela mulher. Mas ela não somente reconheceu Jesus como amigo, também como profeta, e muito mais como rei, beijando os seus pés. Vemos ali um gesto daquela mulher de adoração, né? Vemos que também que as mulheres seguiam Jesus, essas mulheres, como forma de gratidão, elas não só seguiam a Jesus, mas também serviam a Jesus com as suas fazendas. Fala no versículo 3 aqui, né? Versículo 3 do capítulo 8 de Lucas. Outra tradução fala que servia a Jesus com os seus bens. Quando se fala fazendas aqui, nós vemos, dá para entender, que essas mulheres eram mulheres de posses. Por quê? Fazendas eram tecidos que a pessoa tinha, tanto que elas eram pessoas de posses, não eram pessoas pobrezinhas, porque o próprio Jesus, lá no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, quando ele fala para juntar tesouro no céu, ajuntar tesouro no céu, onde o ladrão não rouba, onde a traça não destrói, né? Por quê? Riquezas naquela época eram fazendas, eram tecidos que somente quem tinha posse tinha condição de ter tecidos, porque não era igual nós temos hoje, fábrica de tecidos, temos aí hoje, inclusive até as fábricas de tecido, hoje eles estão com problema financeiro, porque vem muito tecido da China, né? Mas tecidos, as fábricas de tecido começaram a surgir na grande revolução industrial de 1600, 1700, após a invenção da máquina a vapor pelos ingleses, né? Mas naquela época era feito de algodão, era tecido em casa mesmo, né? Nos teares, né? As mulheres fiavam, né? Tanto que Jesus, quando fala dos lírios do campo, ele fala que eles não tecem e nem fiam, não semeiam, né? Então, se os lírios do campo não fiavam, quem tinha essas posses, elas fiavam os seus próprios tecidos do algodão, de outras fibras, né? Então essas mulheres serviam Jesus com os seus bens, com as suas fazendas. E hoje nós também devemos
mostrar a nossa gratidão ao Senhor Jesus, servindo a Jesus não só com o nosso corpo, né, com a nossa alma, mas também com os nossos bens, com as nossas contribuições, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, alçadas, que é uma forma de nós servirmos ao nosso Deus, demonstrar a Ele a gratidão por tudo quanto Ele nos fez. E essas mulheres eram Maria Madalena, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Quando se fala procurador, aí nós temos dois sentidos da palavra procurador, né? Alguém que tem procuração e agir em nome de Herodes, ou um advogado de Herodes, né? Tanto que nós no fórum usamos o termo procurador do advogado, como se fulano de tal, por ser bastante procurador, vem requerer Vossa Excelência, a verdade provisória, vem requerer a expedição de guia, né? Pede o pedido pelo juiz como procurador da parte. Temos uma procuração daquela parte. Então, essa Cusa, ela era mulher, a Joana era mulher de Cusa, procurador de Herodes. E vemos que essas mulheres, elas seguiram Jesus durante todo o seu ministério, inclusive até a crucificação de Jesus. Elas estiveram acompanhando a crucificação. Elas estavam presentes na crucificação e no funeral de Jesus, juntamente com Maria de Nazaré, que é a mãe do Senhor, e ainda outras mulheres, Maria de Cleopas. Se nós olharmos esse Cleopas, vamos ver que ele era um daqueles dois discípulos que estavam descendo para Emaús e estavam tristes com a morte de Jesus, né? Outros dizem, porque a Maria de Cleopas também era mãe de Tiago, o menor, e o Tiago, o menor, em outros evangelhos falam que ele era filho de Alfeu. Alguns dizem que esse Cleopas também era o mesmo Alfeu, né? Então eles eram seguidores de Jesus. E estava também Salomé, que era a mãe de Tiago e de João, que era esposa de Zebedeu, e dizem que ela também era irmã de Maria, mãe de Jesus. Então João e Tiago também eram primos de Jesus, eram filhos de uma irmã de Maria, né? E vemos também outra qualidade da Maria Madalena, é que ela era religiosa, ela era guardadora da lei, ela era guardadora dos ensinos. Mas quando o senhor fala religiosa, né, é um termo que nós não devemos usar hoje, né? Quando é religioso, né? É a mesma coisa, hoje se usa muito o evangelho, né? Na minha época, como criança, se falava crente, ali mora um crente, né? E nós éramos desprezados, éramos chacoteados, né? E não tínhamos privilégio nenhum, ninguém dava nada por nós, né? A igreja falava que o crente era um povinho, crente era aquela igrejinha lá no fim da rua, mas graças a Deus que hoje nós somos um povo onde todo mundo nos conhece. A nossa igreja é um ponto de referência aqui na cidade de Limeira e somos hoje taxados de evangélicos, né? Hoje virou chique ser evangélico, né? Você entra no ônibus, entra na cidade por aí, você vê muita gente com Bíblia debaixo do braço. Na nossa época chamava a Bíblia de desodorante, né? Que andava debaixo do braço, né? Mas hoje não, hoje Deus nos deu o privilégio de nós andarmos de cabeça erguida, aonde nós chegamos, nós anunciamos que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza no Espírito Santo e que um dia vai levar nós para o céu. É esse hoje o nosso lema, sempre foi o lema da nossa igreja, né? Mas nós estamos anunciando essas virtudes, né? E nós vemos que lá, quando eu disse religiosa, era uma guardadora da lei. E nós vimos nesse trimestre desse comunicado que o verdadeiro cristão, né? Ele não era chamado de cristão na época, porque cristão é o seguidor de Cristo. Foi chamado cristão a primeira vez, os seguidores de Cristo lá em Antioquia, lá em Atos 8, se não me falha a memória, porque eles pareciam com Cristo, mas os seguidores da lei de Moisés, o povo judeu, seguia a lei de Moisés. E com certeza essa Maria Madalena, ela também seguia a lei de Moisés, porque nós vemos que ela acompanhou Jesus na sua crucificação. Nesse domingo passado agora, antes de ontem, né? No catolicismo romano se comemora o domingo de Ramos, que é aquele dia em que Jesus, lá do Monte das Oliveiras, ele olha para Jerusalém
e antevendo a sua paixão, antevendo a sua morte, dias depois, logo em seguida, naqueles dias, né? Ele vendo também a destruição de Jerusalém, o que ocorreria no ano 70, ele chora sobre Jerusalém, diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha ajuda seus pintinhos para as suas asas, mas vocês não quiseram. Jesus estava mostrando para aqueles seus seguidores. Nós sabemos que nem todos que seguiam Jesus eram verdadeiros seguidores de Jesus, né? No sentido que nós usamos, eu sigo Jesus, né? Eu procuro andar nas pisadas de Jesus. Todos nós hoje somos taxados de seguidores de Jesus, porque seguimos os seus ensinamentos, seguimos a sua palavra, seguimos tudo aquilo que nos ensinou e procuramos fazer a sua vontade. Mas aqueles que seguiam Jesus, muitos deles seguiam Jesus para pegar alguma palavra, para ver se estava falando a verdade, ao ponto de uma vez eles mandaram prender Jesus e foram lá e ficaram ouvindo Jesus e voltaram sem prender. Aí perguntaram: mas por que vocês voltaram sem prender? Nunca ninguém falou com esse homem. E diz o texto que uns diziam: ele engana o povo, outros diziam: ele é bom. Então, no meio dos seguidores de Jesus, tinha toda essa leva de gente, mas tinha aqueles que seguiam Jesus por causa dos milagres, tinha os que seguiam Jesus por causa da multiplicação dos pães, e tinha aqueles que seguiam ele, vendo nele o Messias, que eu creio, pelo texto, né, que nós vamos tentar mostrar para os irmãos durante a nossa ministração, que Maria Madalena via Jesus como o Messias, tanto que ela prossegue até a sua crucificação. E terminando a sua crucificação, era uma sexta-feira, né? Era um dia de sexta-feira, no dia seguinte era o sábado. Elas compram as especiarias, compram os aromas para ungirem o corpo de Jesus, para fazer o funeral de Jesus. E diz lá em Mateus, em Lucas 23, 56, que eu quero ler com os irmãos, para provar isso que eu estou dizendo para os irmãos, que ela guardava a lei, que ela seguia a lei de Moisés. Lucas 23 e 56 diz assim, a partir de 54, e era o dia da preparação, e amanhecia o sábado, e as mulheres que tinham vindo com ele para Galiléia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo, e voltando elas, prepararam as especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Então no sábado elas repousaram, elas não puderam ir no sepulcro para fazer esse embalsamamento, essa unção do corpo de Jesus, essa preparação do corpo de Jesus para a sepultura, mas no sábado descansaram. Aí diz o texto que no domingo, no primeiro dia da semana, ainda bem cedo, estando escuro, né? Muito cedo, quando estava escuro, foi ao sepulcro, achou o vazio, recebeu de um anjo a notícia de que Cristo havia ressuscitado, e foi-lhe dito que devia informar tal fato aos apóstolos. Isso está lá em Mateus 28, 1 a 10, Marcos 16, de 1 a 11, Lucas 24, 1 a 10, João 21 a 12. Todos os 4 evangelhos anunciam esse episódio de elas descansarem no sábado e no primeiro dia da semana elas irem ungir o corpo de Jesus. E nada mais fala delas a partir daí. Depois desse episódio não se fala mais em Maria Madalena, né? Já falamos da gratidão, né? Falamos que nós somos salvos do pecado, tivemos nossas enfermidades saradas, e o que nós estamos fazendo para o Senhor Jesus hoje, né? O que nós estamos fazendo para Ele pela gratidão por tudo quanto Ele tem nos feito. O próprio Jesus, no capítulo 15 e o versículo 16 de São João, ele dando as instruções para os seus discípulos. Nessa semana, entre o domingo da entrada triunfal e o domingo a sexta da morte dele, ele dá a instrução para os seus discípulos. E nessas instruções ele fala no capítulo 15 da videira verdadeira. Ele fala: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim tem que dar fruto.
Se vós estiverdes em mim, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, assim também vocês não podem dar fruto, se vocês não estiverem na videira. E toda aquela vara que está na videira, meu Pai a limpa, para que dá mais fruto ainda. Aí ele diz: e nisto conhecerão que sois meus discípulos, se derdes muito fruto, se vos amardes uns aos outros. Não fosse vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeeis, para que vades, deis fruto e o vosso fruto permaneça. Então nós somos salvos com um propósito. E qual é esse propósito? Dar frutos na casa do Senhor. O salmista, ele diz que os que estão plantados na casa do Senhor, até na velhice darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciar que o nosso Deus é maravilhoso, que o nosso Deus é bondoso, que o nosso Deus é misericordioso. Mas eu não sei pregar. Você não sabe pregar, mas você sabe dizer o que Jesus fez por você. Você sabe dizer: Jesus me salvou, Jesus me curou, Jesus me batizou com o Espírito Santo, Jesus me deu uma família abençoada, Jesus me deu filhos, Jesus me deu um emprego, eu tenho meu salário todo mês, Jesus me dá saúde para que eu possa ganhar o meu salário. Tudo isso é motivo de você anunciar essas bênçãos de Jesus aonde você está. Você é uma testemunha viva de Jesus. Onde você for, você pode anunciar essas virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Outra qualidade de Maria, né? Que é a seguidora da lei e dos mandamentos. Agora vamos falar dos defeitos dela, dos enganos que ela cometeu lá na porta do sepulcro. E o que nós podemos aprender com esses enganos que ela teve? O primeiro engano que ela teve na porta do sepulcro: ela estava preocupada com a porta fechada, que inviabilizava o acesso ao interior do sepulcro. Diz o texto que ela estava indo para o sepulcro, mas estava no seu coração: quem irá remover a pedra? Né? E muitas vezes nós também pensamos, né? Como que Deus vai resolver esse meu problema? Né? Às vezes você está na sua casa hoje com um problema que eu não sei, o pastor Jurandir não sabe, nem os pastores aqui sabem o seu problema. E você acha que esse problema é um problema muito grande. Mas sabe você que para o nosso Deus não há grande problema. Para o teu grande problema há um grande Deus, e Ele pode resolver todos os seus problemas, porque para Deus nada há impossível. O anjo disse isso para Maria lá em Atos 1:32, se não me falo agora, eu não sou de guardar a versão de cor assim, sei onde está, não guardo o número exato. Está lá em Atos 1, quando o anjo anuncia a Maria que ela seria mãe do Salvador, e diz para ela: hoje já é o terceiro mês que Isabel está grávida. Mas Maria ficou assustada, mas ela não era estéril? Não, para Deus nada há impossível. Para o Senhor não há impossível. Ela estava preocupada com a pedra que ia ser removida, mas nós vemos que o Senhor, Ele abre portas aonde não há portas. Nós vemos o povo de Israel quando saiu do Egito, e eles olhavam para um lado, olhavam para o outro, olhavam para frente, via o mar na sua frente e começaram a clamar, né? O próprio Moisés clamando. Aí Deus disse a Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. O texto não fala, mas com certeza Moisés disse: Senhor, mas tem um mar na frente, como é que eu vou mandar esse povo marchar? O que você tem na mão? Uma vara. Toca no mar que o mar vai se abrir. Deus abriu portas no meio do mar e o povo passou a pé enxuto do outro lado. Então o nosso Deus é especialista em abrir portas, né? Nós vemos Jacó, quando ele está indo para Padã, para a casa daquele que seria o seu sogro. Ele sai de casa com uma maletinha, vamos dizer assim, né? Um saco de roupa, não tinha nada, e ele chega ali num local onde ele passa a noite. Ele não tinha nada que colocar como travesseiro. Ele coloca uma pedra como travesseiro para ele dormir, e ali ele passa a noite. E durante o seu sono, ele tem uma visão que a gente chama lá no Gênesis, na escada. Ele via que anjos subiam e desciam por aquela escada, e Deus disse para ele: você vai. Ele disse: quão terrível é esse lugar! Este lugar não é outro
senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Olha, os irmãos verem como que Deus faz as coisas com aquele que teme a Ele, né? Jacó estava, como se diz, meio perdido, sabendo, fugindo do seu irmão. Seu irmão havia dito que ia matá-lo. Ele está indo para a casa do irmão de sua mãe, do seu tio. Não sabia o que esperava lá, mas no meio do caminho, Deus mostra para ele que está com ele e que ali era a porta dos céus, e ele tem uma presença gloriosa, tanto que ele faz uma promessa: se Deus for comigo, me der pão para comer, vestido para vestir, e em paz eu retornar para o meu lar, o meu Deus, esse Deus será o meu Deus, e esta pedra que eu tenho posto por cabeceira, eu vou construir uma casa de Deus. E chamou aquele lugar Betel, quer dizer casa de Deus, o lugar que antes chamava Luz. E quando ele volta, realmente ele tem uns percalços, mas ali ele realmente invoca o nome de Deus e faz ali um altar, né? Vemos ainda lá em Isaías 45, de 1 a 2, que quando o povo de Israel, o reino do norte já havia sido desbaratado, em 722, o reino do sul em 606 até 597 já tinha sido levado para a Babilônia. O império babilônico já estava dominando o povo de Israel, mas Isaías profetiza anos antes da vinda de um que seria o libertador, que ia libertar o povo de Israel de lá do cativeiro. Eles estariam curados da idolatria e alguém que ainda iria nascer, chamado de Ciro, né? E Deus chama Ciro de meu pastor. E Deus diz para ele, lá em Isaías 45, de 1 a 2, olha que Deus faz com um pagão, né? Assim diz o Senhor ao seu ungido, chama Ciro de ungido, né? A Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para bater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei diante de ti e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. É Deus chamando Ciro para ser aquele homem que iria assinar um decreto que o povo de Israel estava livre do cativeiro e que poderia voltar, e que diante dele Deus abriria as portas, né? Ele ia vencer Babilônia, derrubar o império babilônio, fundar o império medo-persa e assinar um decreto que o povo de Israel estava livre, não somente livre, mas com o dinheiro da fazenda do rei, com todos os utensílios que Nabucodonosor havia levado para a Babilônia, devolvido ao povo de Israel para que voltasse e reedificasse o templo. Eu vou adiante de vocês abrindo portas. Então, o nosso Deus é um Deus que abre porta. E Maria Madalena estava preocupada com essa porta que ia ser aberta. E também, lá em Apocalipse 3:8, ao anjo da igreja de Filadélfia, diz Deus, né? Eis que diante de ti pus uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Então, essa porta está aberta para cada um de nós, o servo do Senhor, para que nós possamos entrar e sair e fazermos a obra do Senhor com intrepidez, com toda a vontade, com toda a liberdade, porque Deus abriu uma porta. Vemos Paulo escrevendo aos Coríntios também, dizendo que uma grande porta se me abriu, mas há muitos adversários. Mas Paulo está vendo aquela porta aberta, que era Deus abriu uma porta naquele mundo antigo para que o Evangelho fosse pregado. Então Deus abre portas aonde não tem portas. Aquela pedra era muito grande, mas o nosso Deus era muito maior que aquela pedra, removeu aquela pedra, e quando Maria Madalena chegou para abrir aquele sepulcro, ele já se encontrava aberto e Jesus já havia ressuscitado. Segundo erro de Maria Madalena, segundo engano, ela vai em busca de um Cristo carregável. Ela tinha que pegar Jesus e tirar daquele sepulcro para poder fazer aquele trabalho que ela ia fazer de funeral, né? Mas ela chega lá e encontra um Cristo vivo, já ressuscitado. É um Cristo que ele não precisa ser carregado, né? Lá em Isaías fala dos deuses pagãos, que
O lenhador vai até ao mato, com o seu machado, ele corta uma árvore, metade dessa árvore ele põe no fogo, se aquece, e a outra metade ele faz um Deus que se prostra dele. Mas o nosso Deus não, o nosso Deus é um Deus poderoso, não é o Deus do Salmo 115, né? Que tem pés, mas não anda, tem boca, mas não cheira, tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, e nem som algum sai da sua garganta. O nosso Deus é um Deus vivo, um Deus que nos abençoa, é um Deus que fala conosco cada dia, e Deus está falando conosco nesta noite. Ele é um Deus poderoso, ele tem portas abertas para cada um de nós. Eu não sei qual é o problema de você, qual a porta que se encontra fechada para você, mas Jesus está aqui nesta noite e pode abrir essa porta para você e você sair cantando o hino da vitória. O terceiro erro de Maria Madalena foi que ela confundiu Jesus com o jardineiro. Olha para os irmãos verem, né? Lá em João 20:15: Senhor, onde o levaste? Diga-me onde o puseste, eu o levarei. Mas Jesus pergunta: por que busca o vivente dentre os mortos? Não nesse texto, mas ele pergunta em outros evangelhos, descreve essa frase, né? Por que vocês buscam o vivente entre os mortos? Ele já ressuscitou. Eis que ele vai adiante de vós para Galiléia, e ali vocês vão ver ele. Mas quando Maria Madalena está naquele dilema ali, ela escuta Maria, ela reconhece a voz do Mestre. A voz de Jesus, meu irmão, é tão audível, e Jesus chama. Quando Jesus nos chama pelo nome, nós entendemos o que Ele quer de cada um de nós. Quando Ele fala Maria, ela entendeu, é Jesus que está falando comigo, não é essa voz eu conheço. Nós vemos o episódio de Pedro, né? Que Pedro, quando ele estava ali no mar da Galiléia, após Jesus haver ressuscitado, e eles comem peixe com Jesus ali, o peixe na brasa. Aí, terminado de comer, Jesus olha para Pedro e pergunta para ele: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Senhor, eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Senhor, eu te amo, apacenta os meus cordeiros. Aí pergunta pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ele diz: Senhor, tu sabe tudo, tu sabe que eu te amo, apacenta os meus cordeirinhos. E Pedro, vendo Jesus chamar ele de Simão, falou: meu Deus, né? Jesus está me chamando pelo meu nome antigo, pelo meu nome antes dele me chamar. Eu chamava Simão Bar-Jonas, né? Que era Simão, filho de Jonas. Mas quando Jesus me chamou para trabalhar com ele me pôs o nome de Pedro, pôs o nome de Cefas, que quer dizer Pedro, quer dizer pedra, né? Mas agora está me chamando do nome antigo. Jesus está mostrando para mim que eu desviei. Aí Pedro começa a chorar: Senhor, o Senhor sabe tudo, o Senhor sabe que realmente eu neguei o Senhor. E Jesus ele pergunta 3 vezes, né? Como ele negou Jesus 3 vezes, Jesus chama ele de Simão 3 vezes para mostrar para ele: ó, você está vendo? Você me deixou. Se eu não apareço aqui, você ia voltar a ser um pescador. Ia voltar a ser pescador, mas eu chamei você para ser pescadores de homem. Vocês e os outros 12, né? Os outros 11, eu chamei vocês para ser pescadores de homens. Então, quando nós somos salvos, somos remidos, somos lavados no sangue de Jesus, fomos chamados, nascemos de novo. Se nós nascemos de novo, nós somos nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Então agora nós temos um novo nome. Que nome nós temos agora? Agora nós somos remidos, agora nós somos salvos, agora nós somos lavados, somos redimidos, somos filhos de Deus, somos da família de Deus, temos um novo nome. Então quando Jesus nos chama pelo nome, nós entendemos que realmente é Jesus que está falando conosco. Quando Maria ouviu que é o nome de Maria, ela entendeu: realmente é Jesus que está me chamando, né? Quanta gente está confundindo Jesus com o jardineiro. Recebe as bênçãos de Deus, dons de Deus, e acha que foi o eu que fez, né? Eu fiz, eu orei, eu preguei, Jesus salvou 25, eu orei, Jesus batizou o Espírito Santo, eu orei, Jesus curou. Mas ele esquece que é Jesus quem faz.
Deus agindo através desse homem. Deus nos usa para fazer a sua obra, mas o mérito é dele, não é nosso esse mérito, né? Ela esperava encontrar, ela confunde Jesus com o jardineiro, e muita gente hoje está confundindo, acha que recebeu um bom salário porque ele é bom, porque ele é inteligente, porque ele tem amizade com o patrão, mas muitas vezes essas bênçãos é Jesus que te dá. Ele está vendo a sua fidelidade e está te contemplando com uma bênção, e você acha que isso é com seus méritos, né? Mas o apóstolo Paulo fala que não é pelas nossas obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas pela sua misericórdia ele nos salvou, pela lavagem da regeneração, pela sua palavra. Então não há mérito em nós, o mérito é dele. Na antiga aliança, os irmãos viram no domingo na escola dominical, na antiga aliança era o eu, né? Eu faço, eu guardo o sábado, eu não adultero, eu não presto falso testemunho, eu não cobiço, mas agora não, agora é tudo ele, tudo nós fazemos através da graça dele, sem a graça dele nós não fazemos nada, né? E terminando, né? Maria vai à procura de um Cristo deitado, de um Cristo morto, mas ela encontra quem lá? Um Cristo em pé. Em pé, meus irmãos, fala de prontidão. Nós vemos que sempre Deus, quando quer falar com alguém, por exemplo, ele queria falar com Ezequiel, ele fala com Ezequiel no capítulo 2, né? Filho do homem, põe-te em pé, que eu falarei contigo, né? E quando nós vemos o homem em pé, né? Pedro fala lá no capítulo, na segunda carta de Pedro, ele fala que nós devemos cingir os nossos lombos com a verdade, né? O Paulo, no capítulo 4 de Efésios, ele fala que nós temos que tomar toda a armadura de Deus. Você não vê um soldado sentado, você não vê um soldado sentado com um escudo, um soldado sentado de capacete, um soldado sentado com uma espada na mão. Você vê um soldado sempre de pé, na posição de ataque, na posição de firmeza, na posição de mostrar que ele está pronto para fazer aquilo que Deus quer que ele faça, né? Vemos aqui e vemos que Deus, quando quer mostrar que ele está com alguém, ele mostra que ele está em pé. Nós vemos o caso de Josué, de capítulo 1. Moisés, meu servo, é morto, e você agora passa a assumir a frente desse povo. Não temos, eu sou contigo, então somente tenha cuidar da lei de Moisés, meu servo, meditando nela dia e noite, porque você vai fazer esse povo passar o Jordão e herdar a terra prometida. Aí Josué, um dia de madrugada, bem cedinho, ele vai analisar a estratégia de guerra. E quando ele chega lá perto de Jericó, ele encontra um moço em pé, né? E ele pergunta para esse moço: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele disse: não, eu venho antes como príncipe do Senhor dos exércitos. Tira o sapato do teu pé, porque a terra que você dá é santa. Então, antes que Josué entrasse na terra prometida, Deus já estava lá mostrando para Josué: eu estou com você, já estou aqui para te dar vitória. Então Jesus está em pé para nos dar vitória. Vemos o caso de Estevão, capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, né? Ele estava ali falando, deu uma aula de história, de teologia para aqueles fariseus, né? Começando lá de Abraão, no céu dos caldeus, e começa a falar, e eles rangiam os dentes, não suportavam ouvir a ousadia com que o Estevão pregava, quando falava daquilo que eles fizeram. Vocês são homens de duro serviço, são homens de pescoço duro, que não dobram o pescoço para adorar a Deus. Vocês são olhar altivo, vocês são, né? Mataram o príncipe da vida. E eles começam a apedrejar: eis que vejo o céu aberto e o filho do homem em pé, assentado à direita de Deus. Nessa hora eles não se contêm, rangem os dentes e apedrejam o Estevão, né? Mas Jesus estava em pé, à direita do filho do homem. Ele está vendo o que eles estão fazendo. E Estevão pede: Pai, não lhes impute esse pecado. E diz o texto de Atos que as vestes de Estevão foram depositadas aos pés de um cidadão chamado Paulo. E o filho do homem está em pé, à direita de Deus. Vê lá esse moço aí, ó, que está pegando as vestes de Estevão. Ele é um vaso escolhido para mim, e eu tenho uma obra para fazer na vida dele. Então, nosso Deus, estando em pé, Ele está olhando para cada um de nós,
E Deus está aqui nesta noite em pé, com suas mãos estendidas, para abençoar cada um dos irmãos que vieram aqui nesta noite, que saíram dos seus lares, para vir aqui, não ouvir música, vão ouvir a palavra de Deus, que foi ensinada nesta noite. Que Deus colocou no meu coração, mesmo que transmitir para os irmãos. E você que crê que Jesus está de pé, fica de pé, e quem quiser receber essa bênção de Deus, de um Deus que está em pé, não está deitado, não está morto, mas está vivo, não um Deus que está preso atrás de uma pedra, mas é um Deus que Ele mesmo removeu essa pedra e está vivo e vivo para todos sempre. Apareceu a João lá na ilha de Patmos e diz: eis que eu estou vivo e vivo para todos sempre. Tenho em minhas mãos a chave da morte e a chave do inferno, e na minha mão eu tenho 7 estrelas, né? As estrelas são os anjos da igreja. Então os pastores, os anjos da igreja, estão na mão de Deus, e todos nós que somos dirigidos pelos anjos de Deus também estamos na mão desse Deus Todo-Poderoso. Se você quiser vir até a frente para receber uma bênção, para que Deus abra aquela porta que você está esperando, não sei se é uma porta de um problema, se é a porta de uma cura de uma enfermidade, se é a porta de um emprego, vem aqui na frente, nós iremos orar para você. E esse Jesus maravilhoso que está conosco, que está vivo aí no mundo, essa semana estamos comemorando domingo a entrada triunfal. Essa semana, se fosse a semana como se fosse na época, né? Jesus nesses dias estaria dando as últimas instruções para os seus discípulos, estaria dando as instruções do sermão profético, estaria dando as instruções de João 15, João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. São instruções que Jesus disse: eu vou embora, vou mandar outro Consolador que esteja convosco para sempre, que é o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, não conhece e nem pode receber, mas vocês conhecem, porque habita convosco e estará em vós. E no sermão profético ele disse que quando tiver acontecendo essas coisas, que coisas, vocês? As coisas dos últimos dias, os sinais dos tempos, olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima, e vocês devem estar dignos de estar de pé diante do Filho do Homem. Então cada um de vocês deve orar e lembrar que nós devemos estar em pé diante de Deus, para que quando Ele voltar, não nos ache dormindo, mas ache de prontidão, aquele servo fiel e prudente, né, que o Senhor constituiu sobre os seus bens. Bem-aventurado é o Senhor quando vier ou achar fazendo assim. Digo que vai pegar ele e vai colocar nos melhores lugares, e nós estaremos para cima do Senhor, porque fizemos a sua obra aqui, fomos gratos a Ele, fomos aquela pessoa que anunciamos Ele, igual Maria Madalena anunciou, estaremos recebendo da mão do Senhor o galardão. Vamos orar. Maravilhoso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por tudo quanto temos ouvido nesta noite. Temos louvado o Teu nome, o Senhor tem falado conosco, e sabemos que o Senhor é um Deus presente. O Senhor não é um Deus de prata, um Deus de barro, um Deus de madeira, mas é um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, um Deus que tudo conhece, um Deus que tudo vê, um Deus que tudo pode, é um Deus que abre portas onde não há portas, Senhor. Tu és o Deus do impossível, e aqui estão os Teus filhos, Senhor, motivados pela Tua palavra. Cremos que a Tua palavra não volta vazia, mas produz em cada coração aquilo para o qual ela foi pregada, Senhor. E a Tua palavra, meu Senhor, ela produz fruto na vida de cada um dos Teus filhos. Aqui estão os Teus servos, Senhor, que estão necessitando de uma porta aberta nas suas vidas. O Senhor sabe aonde é essa porta. O Senhor destrói os ferrolhos, o Senhor destrói as portas de bronze. Parece ser impossível, parece ser intransponível retirar aquela pedra que, segundo meu Senhor diz, pesava toneladas, mas o Senhor, com Teu poder, removeu aquela pedra. Remove, Senhor, a pedra de cada vida dos Teus filhos nesta noite, Senhor, abrindo, meu Senhor, a possibilidade de eles louvar o Teu nome pela vitória alcançada. Te louvamos, ó Deus, te agradecemos por cada filho Teu que esteve nesta noite, pelos obreiros, pelo pastor Joel, pastor Levi, pastor Jurandir, que estão na administração deste culto de terça-feira, Senhor. Te louvamos pela vida de cada um dos Teus filhos, cada obreiro que aqui esteve nesta noite, ó Deus. Abençoa, Pai, as coisas do céu, com Tua mão estendida, Senhor, o Senhor possa continuar falando em cada coração e cada vida. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, o nosso bendito e amado
Deixe sentar um instante, irmãos, vamos louvar aí do Senhor. Queremos agradecer os internautas que estão sintonizados conosco, Uberaba, Minas Gerais, Maceió, em Alagoas, São José da Coroa Grande, no Pernambuco, Ubiratã, de Mato Grosso, Monteiro, na Paraíba, Massachusetts, nos Estados Unidos, e Paulo Mirim, no Ceará, Mucuri, na Bahia, Limeira, São Paulo, Rio de Janeiro, Estado do Rio, Cana Verde, Goiânia, Guaxupé, Minas Gerais. Na próxima quinta-feira, congregação do Pérola e Santa Adélia cooperando aqui conosco. E na próxima terça-feira, Santo André, Vanessa, senador e senador Vergueiro. Uma Joana louvando o Senhor. Cumprimento a amada igreja com paz do Senhor Jesus. Amém.
Meus irmãos, nos dias 11 e 12 agora de abril, haverá a festividade, 13º aniversário do ciclo de oração Aliança de Deus, a nossa congregação lá no Santa Adélia. Então, as irmãs do ciclo de oração aqui da sede, está aqui o convite formulado para a cooperação ali nos dias 11 e 12 de abril. E no próximo sábado nós temos o grande reunião de obreiros, mas com uma reunião especial, culto do aniversário do nosso pastor Joel, pastor à noite, com a presença, convidamos coral, banda, ciclo de oração, mocidade e adolescente e toda a igreja de Deus. Então vamos estar aqui todos os obreiros, as congregações, todos aqui compartilhando esse servo do Senhor, que já com as suas mais de 8 décadas, já há 30 anos que serve a igreja aqui em Limeira, e aquele que ama, quer bem. Quem quer bem, participa, e quem participa, honra. Então, no sábado, contamos com a presença de todos os irmãos aqui, todos os segmentos para esse grande culto de ação de graça juntamente com a igreja, por esta data tão especial que o Senhor concede ao nosso pastor Joel, que é de nossa consideração ao longo desses 30 anos que ele está aqui em Limeira, faz mais de 30 anos que ele serve a igreja aqui em Limeira. E se você ama, você quer bem. Se você quer bem, você considera. Se você considera, você honra. Quem honra, participa. Todos são convidados a estar aqui em nome de Jesus. Domingo pela manhã, nossa escola bíblica dominical, abertura do novo trimestre, e o tema que estamos estudando nesse trimestre é o Evangelho segundo São Lucas. Então venham participar da escola dominical. Como é o primeiro domingo do mês, é dia de batismo e a Santa Ceia do Senhor. Então, às 18 horas do domingo, a Santa Ceia e o batismo. E sendo o dia da Santa Ceia, é o dia da contribuição especial para a assistência social, e aqui no Templo Sede, a cooperação com o arroz, que temos a obrigação de trazermos aqui. No domingo falamos sobre o missionário que vai lá para o Vale de Jequitinhonha. Está faltando um guarda-roupa e um armário de cozinha. Se você pode doar até sexta-feira, nosso missionário precisa ir lá para a cidade de Coronel Murta, no Vale do Jequitinhonha. Você tem um guarda-roupa lá, pode colaborar. Você tem lá um armário de cozinha, e no meu tempo de criança falava guarda-comida, né? Então, se você tiver ali, pode doar para o nosso irmão que vai para lá e não tem nada. Já conseguimos aí mesa, conseguimos cadeira, botijão de gás. O que você pode fazer? Ajude, semeia no reino de Deus e a bênção estará sobre você. Agradecemos a cooperação de todos os irmãos, pastor Ciro pela administração, congregação lá do Caíra que veio cooperar conosco. Convidamos para a quinta-feira antes da vitória. Ficamos de pé, o pastor Joel nos abençoando, e nós com certeza vamos para nossa casa com alegria, louvando o Senhor, guardando a mensagem desta noite no nosso coração, né? Como esperamos ver Jesus no nosso encontro com Ele. Esperança. Se Jesus disse que o terceiro dia ressuscitaria, nós
elas foram para ungir o morto, não é? Qual era a fé delas? Ele ainda está lá. Ele não diz que isso, né? Como você tem a sua fé para ter o seu encontro com Jesus? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine sobre cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.